Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de quarta-feira, para a glória de Deus. Amém? Amém. Só conferindo aqui, vamos então à palavra de Deus, né? Vamos lá no livro de Salmos. O Espírito Santo às vezes toca só de nós orarmos, compartilharmos a palavra de Deus, trazermos uma palavra de esperança, trazemos uma palavra de que Deus está no controle de todas as coisas, né? Que não há por que ter desespero, não há por que ter desesperança. Amém? Amém. Porque Deus, Ele está contemplando os bons e os maus. Amém? Então, livro de Salmos, 2 Salmos, orando os Salmos 91 e Salmos 52. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler primeiro o Salmo 52, depois o Salmo 91. Vamos falar sobre este salmo e depois nós vamos orar em cima dos salmos, pedindo proteção, livramento, cuidado de Deus sobre as nossas vidas, como nós sempre oramos aqui. Amém? Amém. Então, o livro de Salmos, procura lá Salmo 52, que nós vamos declarar. Enquanto isso, nós vamos adorar a Deus, vamos louvar o nome santo de Deus. Amém? Amém. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé, com alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Aleluia. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo e poderoso de Deus. Amém, amados? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o teu amor está sobre as nossas vidas, o teu favor, a tua graça, a tua bondade esteja conosco, nos livrando, nos protegendo, nos guardando, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que é armadilha, que é laço do inferno contra as nossas vidas, Senhor.
Pai, guarda o teu filho e a tua filha nos caminhos, que eles andem por caminhos que são os caminhos que o Senhor desenhou para eles, que eles alcancem as bênçãos, os milagres, a proteção divina para a vida deles, Senhor. Guarda as nossas crianças, guarda nossa família, nossa parentela, que a salvação entre na nossa casa, no nosso lar, Senhor, no meio do teu povo, Pai, que haja libertação, cura, santificação, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, por tudo que temos, vem de ti, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Vamos à palavra de Deus, então, lá no Salmo de número 52. Essa palavra, eu sempre digo que não fui eu que escolhi a palavra, né? Porque eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra. E eu disse, Senhor, coloca os meus olhos na palavra que o Senhor quer que eu compartilhe, né? E eu tinha escolhido uma outra palavra, mas não senti segurança, permaneci orando para que Deus falasse conosco hoje, nesta tarde, nesta quarta-feira, dia de orar, dia de ler a palavra de Deus, dia de se fortalecer por meio da palavra. Que dias difíceis estamos passando, todos nós que somos cristãos, que estamos crescendo em Deus. E por que eu digo isso? Porque às vezes o crescimento do cristão atrai olhares invejosos. E eu digo isso porque o Salmo 52 é um salmo, mais um salmo que Davi escreve, mais um salmo que Davi ora, mais uma canção de Davi para Deus. E o salmista está falando, né, de perseguição. Davi tinha muitos inimigos, tanto espirituais como carnais. E este salmo, Davi está retratando isso. Ele está falando, né, dos inimigos, mas ele também está falando da bondade de Deus para com ele. Também está falando da justiça que Deus faz na vida dos seus filhos. Vamos lá então declarar, né, esta palavra, este salmo, e depois nós vamos falar em cima dele. Diz assim, Salmo 52, acha aí na sua Bíblia, acompanha a leitura. Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó poderoso, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem? A falsidade em lugar da verdade? Você ama toda a palavra maldosa, ó língua mentirosa? Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos que Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um levita do Senhor, um homem de oração, né? E nós conhecemos a história de Davi. Davi era perseguido por Saul, porque Saul tinha uma inveja muito grande de Davi. E por causa dessa inveja, veja que na palavra de Deus, Deus disse: deixei ou permiti que um espírito mau entrasse em Saul, se apoderasse de Saul. E Saul investia contra a vida de Davi o tempo todo. E Davi se refugiava em Deus para fugir da perseguição, para fugir das setas, né, inflamadas do diabo, porque Davi entendia que ali tinha uma ação maligna,
tinha uma ação natural da parte de Saul, mas também era uma perseguição espiritual. E nós, como cristãos, não podemos deixar de acreditar que o espiritual existe, mas que o natural também colabora. O inimigo, ele não pode usar uma pessoa se a pessoa não der brecha, não der legalidade, se a pessoa não decidir ser usada pelo diabo. A mesma coisa eu aqui deixar que Deus me use para falar a sua palavra, para orar por vocês. Eu preciso querer ser instrumento nas mãos de Deus, buscar a santificação, buscar ler a palavra, buscar a oração, buscar estar buscando o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida. E este salmo, Davi está falando que o mal se vangloria, né? Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó poderoso homem. Então, o poder, as riquezas, muitos homens usam disso para estar, né, fazendo a maldade. E o mal se vangloria dos seus feitos, da maldade que eles fazem. Eles planejam a maldade, fazem a maldade e se alegram com isso. É isso que o salmista está falando, que a língua dos maus vão tramando destruição, né? E são como navalha afiada, língua cheia de engano. Então, o salmista está dizendo que a língua, né? A língua do perverso, daquele que é maldoso, daquele que é mau, daquele que está insultando a Deus, porque quem insulta, quem trama, quem planeja o mal está insultando a Deus. Quem toca nos ungidos do Senhor, Davi era cheio do Espírito Santo. E mesmo assim, Saul o perseguia por inveja. Então, meus amados, quem de nós nunca foi perseguido, nunca foi caluniado, nunca foi perseguido injustamente? Davi era perseguido injustamente, não tinha feito nada. Mas Saul agia com falsidade, né? Saul preferiu fazer o mal ao invés de fazer o bem. É o que o texto está dizendo. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Quantas e quantas vezes nós estamos o justo convivendo com aquele que tem o coração ímpio? Às vezes é no trabalho, é até mesmo dentro das igrejas. Existe isso. Onde está o joio, está o trigo. Então Davi está clamando ao Senhor, cantando louvores, fazendo essa oração, e ele está declarando: você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, língua mentirosa. Quantos e quantos estão proferindo mentiras a respeito dos outros, dizendo é falso, é invejoso, quando na verdade aquele que está proferindo essas palavras já está com a sua boca contaminada e nada do que sai daquela boca é verdade, porque está preferindo a mentira, a falsidade e está lá difamando o outro, falando mal do outro, para quê? Para derrubar, né? E se alegra quando o outro cai, quando o outro perde, quando o outro cai em desgraça, porque são mentes, são bocas que sabem apenas tramar destruição, tramar planos perversos para trazer morte, para trazer ruína, para trazer fracasso aos outros. É disso que Davi está falando. E quantos de nós não somos perseguidos? Quantos de nós não somos atingidos por essas línguas difamadoras, línguas mentirosas, línguas que não querem a verdade, que os ouvidos coçam, não querem ouvir a verdade, se colocam como oposição aos filhos de Deus. Mas Davi, ele começa a profetizar. Davi, ele não vai só falando que o mal vai
se vangloriando, que o mal vai destruindo, que o maldoso vai difamando. Ele começa a declarar e profetizar no verso 5, que saiba que Deus o arruinará para sempre, e ele o agarrará e o arrancará da sua tenda, e ele desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele dizendo, veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Amém, irmãos? Então, Deus vai arrancar do nosso meio, Deus vai arrancar do teu trabalho, Deus vai arrancar da tua igreja, Deus vai arrancar do teu ambiente, aquele homem de coração mau, de coração perverso, de coração violento, o ímpio, aquele que não se converteu ainda para Deus. Você acha que Deus vai permitir que o seu povo, que seus filhos sejam oprimidos, perseguidos? Haverá sim, amados. Quem não está, passando por isso, é porque talvez não se entregou completamente, não declarou completamente que vai servir a Deus todo o seu coração, que vai servir a Deus mesmo sendo perseguido, que vai fazer a vontade de Deus. Deus vai tirar, Deus não vai permitir que fique na congregação, Deus não vai permitir que fique no teu trabalho, Deus não vai permitir que fique na tua rua, Deus não vai permitir que o mal cresça no nosso meio. Deus vai tirar aquilo que é pedra de tropeço, aquilo que vem para roubar, para matar e para destruir, para fazer o serviço das trevas no teu caminho. E Davi está profetizando isso, que Deus vai arruinar para sempre, que Deus vai agarrar e arrancar da tenda. Amém? Que Deus vai tirar da terra dos vivos. Então, a justiça de Deus, ela faz isso, meus amados. É a justiça de Deus. Os maus, eles tramam, eles fazem as suas perversões, eles fazem os seus planos perversos de tirar o justo da posição que Deus colocou, de tirar a bênção que Deus já entregou, mas Deus, ele vai fazer justiça. O mal esquece que Deus, ele faz sua justiça. Leve o tempo que levar, Deus faz justiça em favor do seu povo. E Davi está cantando isso, Davi está declarando isso, que Deus vai arrancar da tenda, que os justos verão isso e os justos temerão, Então, o verso 7 diz, veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Então, aqueles que rejeitam a Deus como refúgio e confiam na sua própria riqueza, confia nas suas riquezas, porque tem dinheiro, porque eu posso, e esquece de Deus e busca refúgio na sua maldade, é o que diz a palavra de Deus, esses não vão resistir, esses Deus vai tirar do nosso meio. Ou eles se entregam, ou eles se convertem, se entregam para Deus e muda de vida, ou Deus tira do nosso meio. Amém? Vamos receber essa palavra, é a palavra de Deus que diz isso. Nosso Deus é um Deus justo, é um Deus poderoso e Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. Amém? Então, amados, não confie na sua própria riqueza, não confie na riqueza, não busque fazer o mal ao invés de fazer o bem. Se alguém te persegue, se alguém te faz o mal, floresça na casa do Senhor, como o texto diz, como a palavra do Senhor diz. Verso 8, mas eu sou como oliveira que floresce na casa de Deus, que confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre louvarei pelo que me fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Então, amados, que nós possamos florescer na casa de Deus, que nós possamos permanecer na presença de Deus, declarando que o amor dele vai durar para sempre, que a proteção, o amor, a bondade de Deus vai durar para sempre, que nós possamos louvar hinos, cantar louvores em nome do nosso Deus e declarar que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é justo, que o nosso Deus é fiel. Amém, irmãos? Amém. Porque Deus, ele é bom em todo o tempo e a maldade será arruinada. Aqueles que decidiram ir por caminhos tortuosos, eles não permanecerão no nosso caminho. Amém? Então confia no amor de Deus, porque Deus, ele é bom
em todo tempo. Então não te preocupa com os teus inimigos, não te preocupa com a oposição, não te preocupa com a oposição, somente declara a palavra de Deus, ora e confia no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, porque Ele pode te livrar em todo o tempo. Mas se você buscar refúgio nele, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o socorro presente na angústia. Amém? Vamos então declarar Salmo 91, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se movimenta sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome, e ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos, Senhor, não nos preocupar com os nossos inimigos, sejam eles carnais ou espirituais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós vemos pela Tua palavra que os filhos de Deus, os Teus servos, às vezes serão perseguidos, serão caluniados, difamados, porque tem pessoas que se entregam à maldade, Pai, que se entregam à falsidade, que se entregam aos enganos, né? Que a língua trama destruição, que a língua é cheia de engano, cheia de veneno mortífero, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, nos livra, Senhor, dos homens maus, dos perversos, de todo o engano, daqueles que proferem maldade, falsidades, daquele cuja língua é mentirosa, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo laço, de toda arma que está forjada e preparada contra nós, pois tudo aquilo que vem para nos atingir cairá por terra agora. Tudo aquilo que não provém de Deus cairá por terra. Pai amado, Pai querido, guarda, protege, livra os teus filhos e filhas de todo o engano, de tudo aquilo que tem sido tramado contra a vida deles. Que todo o planejamento perverso das trevas venha cair por terra. Livra de todo mal, livra dos acidentes, livra das pestes, dos vírus, das bactérias, das balas perdidas, dos assaltos. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que vem sendo dirigido contra nós, Senhor, tramado em oculto e escondido, Pai, das palavras perversas, das reuniões feitas em mesas, Senhor, das reuniões às quais nós não participamos, porque ali estão falando mal de nós, programando todo o mal. Derruba, Senhor, lança por terra a língua mentirosa, lança por terra os ataques espirituais contra esta vida, toda a obra maligna feita contra ela, Senhor, contra a saúde, contra a casa, contra o trabalho, contra o ministério, em nome de Jesus Cristo, venha cair por terra e cessa, Senhor, cessa a complicação, tira do nosso caminho todo o espírito de contenda, de briga, de confusão, todo o espírito imundo de perseguição, repreende essa inveja contra esta vida em nome de Jesus, Pai. O sangue de Jesus tem poder e que a inveja dos nossos inimigos será a nossa vitória. A inveja dos nossos inimigos vai nos impulsionar a nós chegarmos até
aonde o Senhor tem planejado para nós. Não se preocupe, diz o Senhor, com os teus inimigos. Eu cuido deles, eu cuido de tudo para você. Em nome de Jesus Cristo. Pai, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque até aqui a tua mão poderosa, extraordinariamente, sobrenaturalmente tem nos confiado, tem nos guiado e nos protegido de todo o mal. Te agradecemos, ó Pai, pela tua provisão, pelas tuas bênçãos e pela tua proteção. Guarda, protege e livra cada vida que aqui está. E que o novo de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que o Senhor tem programado para elas, aconteça em nome de Jesus. E que todo o atrapalho, tudo aquilo que vem para roubar as bênçãos, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Não se preocupe com os inimigos, né? Não se preocupe com o movimento espiritual, porque tudo aquilo que está sendo levantado, né, tanto espiritualmente como naturalmente, nós vencemos pela oração. Então, é só dobrar o joelho e orar. Amém? Amém. E palavra, né? Leia a Bíblia. Porque quando nós enfrentamos o que é espiritual, a palavra de Deus, ela é a ferramenta, né? Palavra de Deus e oração. Declare a palavra de Deus, ore a palavra de Deus. Não deixe de orar, não deixe de se alimentar com a palavra, porque a palavra de Deus é vida, né? A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês e nós voltamos amanhã.